Isso que neste final de semana eu me debrucei sobre as pesquisas que existem, os estudos, né, sobre essa questão de maus tratos às crianças, né, especificamente porque hoje é uma situação preocupante, porque crianças são vítimas, né, da violência física, de maus tratos, da negligência, né, de violência sexual, da violência emocional em todos os países do mundo, né? E em todas as classes sociais, das mais pobres até as mais ricas, e em todas as comunidades. Sempre existe esse flagelo da humanidade. E nós temos que enfrentar, né? Porque esses maus tratos, né, mesmo que nem sempre gerem a morte da criança, né, podem causar, ao se transformar em comportamento crônico por parte das famílias, podem fazer surgir graves problemas de saúde, tanto a saúde física das crianças como a saúde mental, né? E esses maus tratos que podem traumatizar, tanto no aspecto físico como no aspecto psiquiátrico, mental, eles podem se prolongar, eles podem se estender à vida adulta, né? Muitas crianças, né, depois de um certo período, na idade adulta, eles começam a manifestar sintomas, né, da vivência de sofrimentos causados nos seus próprios lares, né? Eu tenho aqui alguns dados, Marcos, por exemplo, a gente só faz diferenciar. Infelizmente, no Brasil, né, ainda continua uma bagunça muito grande nessa respeito dessas estatísticas, em todos os aspectos, em se tratando desses estudos que se faz sobre saúde pública. Nos Estados Unidos, em 2012, né, só para você fazer ideia, os Estados Unidos que se proclamam a maior civilização do mundo, a maior democracia ocidental, só em 2012, 675 mil crianças, né, foram comprovadamente maltratadas. Olha, eu repito a cifra porque é assustadora. 675 mil crianças foram comprovadamente maltratadas, sendo que 1.640, né, dessas crianças, 1.640 foram a óbito, resultado desses maltratos. E 70% dessas crianças que foram a óbito, ou seja, 1.148, tinham menos de 3 anos de idade. É isso nos Estados Unidos, que se diz um país civilizado. No Brasil, nós não temos, como eu disse, infelizmente, era bom que a gente tivesse essas estatísticas, esses dados, até para divulgar e acompanhar, porque eu não sei como é que a gente coloca na Constituição do Brasil um capítulo onde trata, né, um artigo onde se trata da proteção à criança. Eu não sei como é que se faz sem se levar em consideração dados estatísticos. Eu acho que na base da adivinhação se faz também um estatuto da criança e do adolescente. Mas vamos lá. Mesmo assim, o Ministério da Saúde, ele emite algumas referências, né? Dizendo o seguinte, que no Brasil, acidentes e violência, incluindo aí maus tratos e negligência, são consideradas a principal causa de morte entre indivíduos de 1 a 19 anos de idade, né? Só que não diz quanto, infelizmente. Eu quero aqui ressaltar, antes da gente se aprofundar na questão dos maus tratos, da violência contra a criança, só citar esse artigo da Constituição Brasileira, 227, né? Que diz o seguinte, da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, né? Ele que diz o seguinte, a família, em primeiro lugar está a família, a sociedade e o Estado. O Estado enquanto poder, não é o Estado do Rio Grande do Norte nem da Paraíba, não, o Estado enquanto poder
com suas estruturas. Então, tem o dever de garantir à criança, é dever, é obrigação de garantir à criança e ao adolescente o direito à vida, o direito à comida, à alimentação, à educação, treinamento profissional, cultura, dignidade, respeito. Essa palavra aqui, respeito, entra no artigo 227 da Constituição. Isso é muito importante, porque os pais eles têm que respeitar os seus filhos, porque o respeito, né, ele é uma coisa recíproca, é uma coisa que entra no processo da educação. Se o pai não respeita, os pais não respeitam os filhos não vão respeitar seus pais. E na educação dos nossos filhos, a coisa mais importante é o respeito, né? A gente sempre diz, não, nós devemos amar as nossas crianças devem amar os nossos pais, mas esse amor não chega na sua reciprocidade se não houver o devido respeito. A liberdade, coisa mais importante no processo de educação, né? Que haja a liberdade. As crianças não podem ser oprimidas, né? Porque senão eles revidam também com o comportamento, né? Eles não podem ser cerceadas nos seus direitos, por exemplo, direito de brincar. As crianças não podem ter esse direito de brincar, né? De fazer atividades que contribuam para o seu desenvolvimento, porque isso é uma agressão que certamente a criança vai responder também com um comportamento agressivo em relação aos seus pais ou aos seus cuidadores, né? Criança também, diz o artigo 227 da Constituição, ela tem direito à vida em família e em comunidade. É aí onde a gente vê hoje, por exemplo, como é que esse direito pode ser assegurado quando há uma desagregação da família, né? As famílias hoje são praticamente instáveis, né? Não tem mais aquela estrutura que dá o apoio total à criança. E a própria comunidade como um todo, né? A convivência, o ambiente na escola, né? É um direito da criança, a criança ter um ambiente saudável na sua escola, no seu lugar de recreação, e enfim, na comunidade como tal. A criança ela tem que ser preservada das agressões que elas sofrem no dia a dia, né? No relacionamento com as pessoas mais idosas, seja onde ela estiver, né? Porque as crianças, elas em si são pessoas indefesas e vulneráveis, né? E aí a gente tem que criar, porque é que a lei é tão rigorosa, onde fala de tantos direitos, porque a criança, né, até ela atingir a sua maioridade, ela é uma pessoa completamente vulnerável e a sociedade, o Estado, a comunidade, a família, elas têm que fazer de tudo absolutamente para dar a mais ampla proteção a essas crianças. Além de mantê-las, né, a salvo de todas as formas de negligência, né, porque também a negligência, quer dizer, o descuido, a ignorância do cumprimento desse dever, constitui também uma violência contra a criança. A criança ela não pode ser discriminada, né, por seu status social, pela sua cor, por alguma deficiência que ela possa ter, seja deficiência física, ela não pode ser discriminada em absoluto, ela tem que ser tratada em condições de igualdade. As crianças não podem ser exploradas. As crianças, nos seus primeiros anos de vida, ela tem direito a brincar, a se satisfazer, elas não podem ser encaminhadas ao trabalho, né? Às vezes um trabalho até cansativo, um trabalho pesado, trabalho físico, isso é uma forma de exploração da criança e que é altamente proibido. E a criança não pode ser submetida, enfim, a nenhum tipo de violência, crueldade e opressão. Isso está no artigo da Constituição Brasileira de 1988. Está sendo cumprido esse artigo 227? Infelizmente não. E nós todos sabemos disso, né? E aí, para reforçar tudo isso do artigo 227 da criança,
o Estatuto foi criado em 1990, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que determina que qualquer violação ou omissão desses direitos fundamentais constitui uma transgressão do adulto responsável ou do Estado, da sociedade ou instituição e deve ser punida. Infelizmente, nós sabemos, por exemplo, a família pouco é punida, porque também não tem como punir a família se o próprio Estado, né, se o próprio governo, as próprias instituições, elas não cumprem essa parte de garantir esses direitos a essas crianças, né? Então, eu acho que esse preâmbulo aqui sobre os maltratos às crianças, né, e a violação dos seus direitos é importante, né? Porque nós podemos aí, Marcos, dizer mais especificamente, esses maus tratos, como é que eles se caracterizam e quais são? Como é que eles se processam? Primeiro, a violência física, né? Que é o mais comum, corriqueiro nas nossas casas. A violência física é quando alguém causa ou tenta causar dano a outro por meio da força física, né? É como a gente diz assim, você é adulto, você tem o poder da força, e aí você não sabe tratar direito a sua criança, você não tem aquela interação com sua criança, né? E já começa a bater na criança desde muito cedo. Se a criança, por exemplo, criancinha recém-nascida às vezes, né? Por exemplo, as mães, crianças que têm algum problema, sentem dor, ou choram muito porque choro significa uma manifestação de sofrimento, e aí a mãe coloca no peito, mas o problema da criança chorar naquele momento não é de choro, ela deve estar sentindo alguma dor, né? E a mãe entra em desespero, e em vez de tentar encontrar uma solução para a criança deixar de chorar, às vezes ela começa a agredir aí já nos primeiros dias de nascimento, né? Dá umas tapinhas, botar a mão na boca, tentando fazer com que a criança, quer dizer, não chore. Então, já começa desde pequena a causar. Agora, principalmente isso, né? O incrível que pareça, quem mais causa sofrimento físico, quem mais castiga as crianças não são os pais, são as crianças, né? São as mães. 90% das crianças são maltratadas pelas mães. Você acha que, por exemplo, existe aí também uma certa dificuldade de encontrar a forma certa de educar? Por exemplo, muitas mães acham que, vou usar aqui um termo aqui bem popular, um carão, uma palmada, acaba ajudando na educação dos seus filhos. A gente escuta muito, você tem que bater, tem que gritar, tem que impor. E esse tipo de comportamento ajuda na educação dos filhos? Porque, Marcos, se você começar a bater na sua criança, porque é o seguinte, há uma correspondência, né, entre como você trata a sua criança, né? Se você começa a tratar desde pequenininho, desde os primeiros dias de nascida, né? A criança tem um bocado de reflexos, ela tem os reflexos inatos, que ela vai, por exemplo, uma criança, ao nascer, o reflexo dela é o quê? É chupar. Porque ela precisa se alimentar e ela sabe muito bem chupar. Tudo bem, se a criança está com fome, né? Aí a mãe coloca no peito, aí ela já começa o seguinte, olha, meu primeiro contato com o mundo é o peito da minha mãe, porque eu sinto fome, a fome é uma necessidade, né? Aí quando eu coloco no peito, eu me sacio, fico satisfeito, eu tenho uma satisfação. Quer dizer, há uma correspondência entre as minhas necessidades e a recompensa que eu recebo, que é o leite materno, né? Que eu obtenho através desse esforço e do entendimento que minha mãe tem de me botar no peito para eu matar a minha fome. E aí, por exemplo, entre a necessidade da criança, é claro que quando a criança vai se desenvolvendo, ela vai tendo outras necessidades além, né? Por exemplo, se ela está doente, aí ela começa a chorar e a mãe sabe identificar quando a criança não é o choro da fome, não, é o choro da doença, da dor. Então a mãe toma as medidas providências, leva ao médico, a criança vai entendendo tudo isso como um bom relacionamento. A dor, o sofrimento, né? E eu recebo a recompensa, por exemplo, passa um remédio, eu
fica bom. No entendimento, vamos chamar assim, entre aspas, da criança, existe uma correlação. E esse deve ser o relacionamento entre o filho e os pais. Quer dizer, as minhas necessidades, os meus pais me atendem. E aí eu começo o quê? A ter uma referência boa entre pai e mãe, que isso aí deve ser um projeto de toda a vida, até completar os 19 anos, né? A criança e o adolescente tem que ter esse relacionamento com os pais. E, às vezes, muitas vezes, como nós vimos aqui, nós, ou por causa da violência física, né, a gente querer resolver o sofrimento da criança ou as suas necessidades na base da violência, ou simplesmente ignorar que a criança está precisando daquilo, então isso aí vai alterar o tipo de violência. Da palmada, da surras em crianças, né, por aquilo que você não soube construir quando a criança estava em formação, aí não adianta mais não. Essa base da palmada aí não adianta não. Então quem deveria levar a palmada eram os pais, que não Eu acho o seguinte, que não souberam educar, né? Que as pessoas que estão se propondo a gerar filhos, né, porque muitos, né, não prestam para isso, né? Não prestam atenção para esse aspecto, né? Devia as pessoas ter uma educação para montar um lar e saber criar os filhos. Mas, por exemplo, essa geração atual, né, que tem um filho aí, às vezes, muitas vezes, a gravidez, né, é uma casualidade, né, é uma saída na noite, é uma festa, é o resultado aí de uma orgia qualquer. Aí a maioria essas mães, que às vezes mães solteiras, né, vão ter filhos sozinhas, sem nenhuma estrutura, elas que já não tiveram nenhuma estrutura para ser educadas, né, enquanto filhos, aí vão continuar nesse processo. Mas a gente tem que chegar e dizer, olha, existe o problema e a gente tem que enfrentar. Nós aprendemos aqui hoje sobre os maus tratos infantis. Eu quero aqui até aproveitar e mandar um abraço aqui para o doutor Anchieta, médico lá de Jardim do Seridó, escuta o seu quadro, diz que aprende muito com as suas considerações, doutor Salomão Gugel, doutor Anchieta, aquele abraço. Como é que a gente consegue criar um ambiente favorável para as crianças na nossa casa? É isso aí que eu sempre digo, viu? Eu acho que a mulher, ao identificar que está grávida, porque a gravidez primeiro tem que ser um ato, né, de puro, né, comportamento saudável, tanto do pai e da mãe. Um casal que queira ter um filho, eles têm que se precaver, por exemplo, a questão de evitar bebida alcoólica, evitar cigarros, né? Antes mesmo da gestação, né? Antes mesmo de começar esse processo, né? Para que a criança se desenvolva no útero saudável, né? Sem a influência de drogas, de cigarro, de álcool, essas coisas todas. O casal deve ser harmonioso entre si, psicologicamente tem uma estrutura de paz e de tranquilidade, certo? Certamente você vai ter a garantia de que 90% dos seus filhos vão nascer saudáveis. E aí, toda a atenção, principalmente até os 6, 7 anos de idade, né? A gente tem de tratar as nossas criancinhas com muito respeito, com muito cuidado, né? Para que ela não tenha o sofrimento, porque, por exemplo, uma criança até os 3 anos de idade, ela não tem como se comunicar, dizer das suas necessidades, do seu sofrimento, das suas dores, né? Ela se expressa através de gestos, de sorrisos, de olhares, né? Mas ela não tem capacidade de dizer 100% o que é que está. Então, mãe e pai e acompanhantes da família tem que estar atenta para não deixar faltar esse conforto necessário para que a criança se desenvolva tanto do aspecto físico como do aspecto psicológico da criança. E daí por diante, até os 6 anos de idade, se você tem uma criança que não tenha nenhuma pretensão em dizer, olha, vocês estão me tratando mal, né? Se torna muito mais fácil você evitar futuros sofrimentos mentais nessa criança depois dos 6 anos de idade até que ela se torne de maior. E que muitos pais deixem as crianças pelo menos respirar, né? Respirar no bom sentido, porque tem pai que não deixa a criança brincar, não deixa assistir uma televisão, não deixa estudar, enfim, então que deixe pelo menos a criança respirar. Essa sua observação, Marco, é muito importante porque é o seguinte,
é preciso que os pais, no mundo da tecnologia, porque hoje criar uma criança não é como, por exemplo, eu fui criado, né? Nem como você foi criado, mais novo do que eu. Porque hoje nós temos esse mundo da tecnologia, da televisão, do computador, do smartphone, né? Aí, por exemplo, os pais com os filhos, eles devem... A negociação antes do primeiro celular, por exemplo, né? Ou do primeiro computador, tem que ser tudo negociado. Para que é que você vai utilizar o seu celular, quanto tempo, né? Ver quais são as obrigações que os filhos têm que ter, a questão da escola, do dever de casa, né? Tudo isso tem que ser negociado, certo? Negociado no melhor estilo possível, porque se você pega a criancinha verdinha, né? Você faz com ela o que você quer, né? Você negocia com ela, que é obediência, né? É muito melhor você começar a tratar dessa questão das crianças. Se você tiver, por exemplo, horários fixos de alimentação da criança no peito, né? Você pode alimentar a criança, porque cria o reflexo de tal hora você vai se alimentar. E aí a mãe pode já começar a disciplina, né? A começar através do ato de mamar. Doutor Salomão, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Pois infelizmente a gente não deu tempo para concluir esse tema, porque eu queria falar, mas aí fica para a próxima segunda-feira, eu fico devendo a vocês a questão. Falei apenas hoje alguns aspectos da violência física, mas vou falar na próxima segunda-feira sobre negligência, vou falar sobre violência sexual, que é muito importante, isso é um tema contundente, né, em relação às crianças, né, porque a questão da negligência hoje, né, tem pais que esquecem até os filhos dentro do carro, né, vão para o supermercado, tem pais que perdem os filhos, né, dentro do supermercado, entretido lá com o consumo. Tem a questão da violência emocional e psicológica, certo? Principalmente esse aqui é um tema muito importante para a gente tratar na próxima vez. Por exemplo, casal que tem filhos pequenos e cujo marido é um alcoólatra ou a mãe é um alcoólatra, e essas crianças presenciam muito atos de violência contra suas mães, e essas crianças se tornam traumatizadas. E eu vou falar também sobre os traumas que essas pessoas sofreram na infância e que contribuem muito para o comportamento de ansiedade, de agressividade, de paranoide, de transtorno estresse pós-traumático, de transtorno depressivo e de maior risco de comportamento suicida. Ok, abraçar aqui a Pâmela Fernandes, está aqui mandando mensagem. Doutor Salomão Gugel, sou admiradora do seu quadro no Panorama 95, você está de parabéns, que assina a Pâmela Fernandes, né? A gente fica muito feliz com a contribuição que a participação do doutor Salomão Gugel e dos outros profissionais aqui no Check-up no rádio dão diariamente à nossa população. Eu vou até Natal, Alexandre Mulatinho, já volto com mais notícias no nosso Panorama 95. Na noite da sexta-feira, os governadores do Nordeste, exceto da Bahia e do Sergipe, desembarcaram